É o seguinte, vamos começar animadão aqui. Ontem, não, antes de começar por ontem, vamos pensar assim. Existe um mito no qual eu não acredito faz tempo, aliás, eu nunca acreditei, né? Porque eu sou um liberal, e liberal não acredita em macumbaria. Macumba é uma coisa, cada um com a sua religião, macumbaria é outra, né? Que os militares, onde quer que os militares cheguem, a coisa funciona. Só se for para guerra. Por que funcionaria para outra coisa? Em nome do quê? Ah, não, porque os militares são mais decentes do que os civis. Não são. Não, não são. Por que seriam? São mais competentes. Também não. São mais honrados. Não, nada. Se não fosse assim, na verdade, teríamos uma sociedade de militares e os civis seriam a escória da sociedade. Porque é cheio de defeitos, coitadinhos. Ao passo que a milicada ali, uma honra acima de qualquer suspeita. Ao contrário, até. Como assim ao contrário até? Rei, os civis não formam uma corporação. No geral, não, né? Às vezes até há aqueles que se sindicalizam, né, e passam a defender categoria e tal. Mas, no geral, não forma uma corporação. Militares são uma corporação. E até é bom que seja, na guerra é importante que seja. Agora, tem um pouco esse negócio de mexeu com um, mexeu com todos. Não toque no meu parceiro. Mas e se ele estiver errado? Como é que faz? Na guerra é importante. Ninguém solta ninguém. Não se deixa o soldado Ryan para trás. Agora, no Brasil, que não estamos lutando guerra, graças a Deus, parece que em meio à desocupação militar eles resolveram ser governo. E agem no governo como se fosse uma corporação militar, um pouco esse espírito de guerra. Espírito de guerra para quê? Para se defender. E para defender seus próprios interesses. Porque hoje o governo federal virou cabide de emprego de milico. De milico da reserva e de milico da ativa. Usaram um capitão folclórico e perigoso quando estava no exército, ou então o reservatório do Guandu, que ele também queria explodir, né? Acabou sendo convidado a sair do exército, foi absolvido no inquérito militar ali, uma absolvição que não faz o menor sentido, porque as evidências todas de culpa estavam dadas, né? E só para ficar no termo preciso, ação dolosa mesmo, né? Pelo menos a pretensão, e não meramente culposa. Aproveitaram que o capitão chegou lá, com o general de vice, e aí o governo foi colonizado pela milicada. E com a pretensão de não toque em nós, porque nós somos os militares, nós somos pessoas sérias. Nós queremos aqui, fazendo política, ser tratados como militares. Os impolutos, os generais, os 4 estrelas, os 3 estrelas. Querendo que a sociedade lhes bata a continência. E fazendo um monte de zerda no governo. O que se passa no Ministério da Saúde é absolutamente inaceitável. Eu estou pouco me lixando para a popularidade do governo Bolsonaro, se vai cair, vai subir. Primeiro que muita água vai passar por baixo da ponte, né? Tem gente aí que já está dando a história por vencida antes da hora. Aliás, o Bolsonaro é a prova, né, de que nem se ganha nem se perde de véspera. Não, né? O Ministério da Saúde é a prova da incompetência, não dos militares, de um militar.
provando que ser um militar não quer dizer os militares, ser os militares não quer dizer um militar, ou seja, é tudo a mesma coisa. Há militares incompetentes e competentes, há civis incompetentes e competentes. Agora, a regra geral, o lugar de militar não é no governo. Não é no governo. Vai lá, meu filho, vai treinar para guerra, vai apagar fogo na Amazônia, vai defender o território, que é para isso que vocês são pagos, é para isso que vocês existem. Não é para dividir espaço com civis. Isso é o que diz a boa teoria conservadora a respeito dos militares. Conservadora de quê? De instituições. Essa coisa de militar participando da vida pública é coisa de república bananeira. E aí vem um troço como aquele de ontem, do general Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo, homem que aspira à seriedade, ele quer ser ali a pessoa séria do governo, se fingiu durante um tempo de um interlocutor com a sociedade civil, não, o radical não sou eu, tal. Até porque como tem uma figura como aquele Olavo de Carvalho, aquela coisa, com aquela gente que ele mobiliza, né? E aí atacando os militares. Então fica parecendo que tudo aquilo que Olavo ataca é bom. Se Olavo atacou é bom. Não. Olavo pode atacar alguém e esse alguém realmente não prestar. Ele pode elogiar quem não presta, ele pode elogiar quem presta. E, em regra, ele pensa pelo avesso. E há quem goste. Aí, como ele pega um pouco no pé dos militares, porque ele quer colonizar o governo com a sua própria turma, ficou parecendo assim que então os militares representavam a ala progressista do Brasil. Não representam. Zero. Não representam porque progressista mesmo é militar, está em quartel. E se tiver na reserva, está lá no clube militar jogando dominó. Lendo livro, produzindo livro, pensamento, claro, pode fazer tudo que um brasileiro pode e deve fazer. Agora, governar, não. Aí vai o senhor Luiz Eduardo Ramos, secretário de governo, e torna público um ranking, como aquele de ontem, em que aparece lá no topo São Paulo como o estado com o maior número de novos casos, São Paulo com o maior número de mortes, enfim, um ranking parecendo que São Paulo é o epicentro da epidemia, o lugar em que mais se contamina, mais se morre, mais há casos, mais tudo, demonstrando então que a política executada aqui é um desastre e boa mesmo é do Eduardo Pazuello, com aquela cara de tanque de guerra fabricado no Paraguai. Só que esse número é falso. Esse número é falso. Ontem eu disse aqui, não está fazendo levantamento por 100 mil. Estou aqui com levantamento por 100 mil. O Estado, em levantamento de casos por 100 mil habitantes, está em 19º lugar. Não em primeiro. Tem 18 unidades da federação à frente de São Paulo. Em número de óbitos, 14º lugar. O Distrito Federal de Ibanez Rocha, que nem aparece o nome por escrito na lista do general, tem 4 vezes mais casos que São Paulo por 100 mil habitantes. Também a cidade de São Paulo aparece no topo. A cidade de São Paulo está entre as capitais. Daria para fazer o levantamento por município também, aí vai, despenca lá embaixo. 5.500 municípios. Mas entre as capitais, a cidade de São Paulo está em 16º lugar em mortes e em casos. Demonstrando que há um relativo sucesso da política de combate ao coronavírus aqui. Quando eu digo relativo sucesso, é porque, obviamente, o distanciamento social jamais chegou ao nível que se esperava.
inicialmente se estabeleceu que seria 70%, o ideal. Para haver realmente, lembram-se da expressão rebaixamento da curva? Seria 70%. Nunca houve, nunca aconteceu. E hoje deve estar da ordem, sei lá, de 30 e poucos, perto de 40%. Né? Então aí, vem um troço como esse, do general Augusto Ramos, baixa política, vigarice intelectual, cretinismo da pior espécie. Vê lá, general, a hora de me processar, não estou chamando o senhor nem de vigarista, nem de cretino. Estou chamando as suas ações de vigarice e cretinismo. Viu? Depõe contra o exército brasileiro. Ô, Reinaldo, mas não é o exército que está lá. Ah, vocês me perdoem. Aí realmente, aí não dá. Aí não dá porque né? A gente pega o número de militares da ativa. Não é possível ter um governo que tem 2.600 quase militares da ativa e mais de 6.000 entre da ativa e da reserva no poder. Produzindo mistificação, produzindo mentira, porque aquele ranking que circulou ontem entre os políticos do governo é um ranking mentiroso, eu diria até doloso do ponto de vista político, criminoso do ponto de vista político, e que distorce a realidade da doença no país. Fazendo de conta que uma política que foi relativamente bem sucedida, e só não foi mais bem sucedida, não é melhor sucedida, não. E só não foi mais bem sucedida porque parte do governo federal, e partiu sempre do governo federal, uma ação de sabotagem do distanciamento social. E até agora, e ainda hoje, a necropolítica, porque nós estamos diante de uma necropolítica, que é a política da morte, não? Se tenta insistir que o distanciamento social é irrelevante no combate à doença e, ao contrário, até faria mal. O que aconteceu em Manaus demonstra. Mas Manaus agora está em queda. Bom, vocês queriam um Manaus em proporção nacional? Vai ver o lugar de Manaus entre mortos e contaminados. Vai ver o que teria acontecido com o Brasil se fosse aquela proporção. E aí o país, aí o governo federal, para se livrar da marca dos 100 mil mortos, e vamos caminhar céleres para 150 mil, aí tenta, então, criar essas falcatruas, fake news partindo de dentro do governo. Porque, atenção, o conceito de fake news não é só a notícia falsa em si, o dado falso em si. Porque aquele dado que o general pegou eram os novos casos e as novas mortes naquele dia, no sábado. Em um dia. O senhor está brincando, né? Ainda bem que o senhor não vai lutar guerra nenhuma, ainda bem que não lutou guerra nenhuma. Senão a gente perderia de qualquer republiqueta bananeira com o seu planejamento. Desculpe-se com São Paulo. Desculpe-se com os governadores do Brasil inteiro, com os prefeitos do Brasil inteiro. Quem confia? Quem confia? Eu, se sou um governante, se sou um empresário, se sou um político, eu não confiaria no senhor jamais. Eu não sentaria para planejar nada com o senhor. Porque não posso confiar na palavra de alguém que faz isso, tendo a grave função de governar o Brasil. Agora, por quê? Porque vocês se sentem os tutores da sociedade. Né? Não é isso?
Vocês acham que tutelam o Brasil? Para cima do tio, não. E para cima de qualquer pessoa com mínimo de juízo. Agora, os militares andam assanhados. O Financial Times até se interessou pelo assunto Bob Furuê. Vamos lá. Isso, Reinaldo. O jornal britânico, um dos mais importantes do país, publicou uma reportagem extensa, longa, sobre o governo Bolsonaro e a presença dos militares nele. A versão impressa trouxe uma entrevista com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Já o site dedicou uma sessão chamada The Big Read, a grande leitura, em tradução livre, sobre o tema. O título da matéria é uma pergunta. Bolsonaro e os generais, os militares vão defender a democracia no Brasil? Indagam, né? Na sequência, a reportagem conta um pouco da história e diz que as Forças Armadas mantiveram suas cabeças baixas e ofereceram forte apoio às instituições democráticas do país nas últimas 3 décadas, depois de uma violenta ditadura militar. Isso são palavras do Financial Times, claro. O jornal fala também sobre a crise... Por que você não acha violenta? Você não achou que foi violenta, não? Você achou que foi doce? Não, claro que não. Ah, entendi. O jornal fala também, Reinaldo, sobre a crise do coronavírus, os 100 mil mortos e a volta da recessão no país. Diante disso, eles fazem um questionamento. Eu vou ler um trechinho aqui da matéria do Financial Times. Aspas. Essa situação levantou questões urgentes sobre qual é o papel dos militares na sociedade brasileira hoje e qual é a sua relação com Bolsonaro. Se o líder brasileiro decidisse ignorar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o que fariam as Forças Armadas? Os ex-militares em torno do presidente são um acelerador ou um freio em seus instintos autoritários? Perguntam. Um monte de gente acha que é um freio, eu acho que é um acelerador. Esse papo de que militar está segurando a onda. Ai, Bolsonaro é radical, os militares estão lá. E o Fernando Azevedo Silva sobrevoando a Praça dos Três Poderes com um helicóptero militar? Eu não acho que um golpe seria possível, já disse isso aqui. Eu acho que eles ficam ameaçando. Acho que não duraria uma semana. Agora tentaram ver ali, fazer um H. Aliás, 2 matérias a respeito, o Fábio Cubas. Saiu uma matéria na Piauí, né, falando sobre ali o dia que o Bolsonaro falou: chega, não quero mais saber desse negócio aí. Conta aí, Fábio Cuba. Pois é, Reinaldo, uma reportagem da revista Piauí traz um relato de uma reunião ocorrida no Palácio do Planalto no dia 22 de maio deste ano, pouco depois de o ministro Celso de Mello, do Supremo, ter mandado à PGR uma notícia crime que pedia a apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. A gente falou muito a respeito disso aqui. Às 9 da manhã, o presidente recebeu em seu gabinete 2 generais, isso lá no dia 22 de maio. O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, e o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos. Um terceiro militar, o general Augusto Heleno do GSI, chegou pouco depois. Estava atrasado para essa reunião. De acordo com a revista, Bolsonaro estava muito irritado com o ministro e, entre palavrões e xingamentos, teria dito que iria intervir, que iria mandar uma tropa ao Supremo e daria um golpe destituindo os 11 ministros. Braga Neto e o general Ramos teriam dado apoio à ideia. Disseram que essa era, de fato, a única forma de restabelecer a autoridade do presidente. O general Heleno discordou. Afirmou que não era o momento para isso. A reunião continuou até às 10 da manhã e se juntaram ao grupo os ministros André Mendonça, da Justiça, e Fernando Azevedo Silva, da Defesa, além de José Levi, titular da Advocacia Geral da União. O assunto continuou, o mesmo assunto, inclusive, e a conversa girou em torno do artigo 142 da Constituição. A revista Piauí disse ter confirmado essa versão com 4 pessoas, 2 que estariam na sala no momento do encontro. A identidade delas foi mantida sob sigilo. O artigo 142 da Constituição, como vocês sabem, é aquele que trata das Forças Armadas e diz que as Forças Armadas são forças regulares do Estado e permanentes do Estado, obedecem ao comando do Presidente da República, como o Supremo, evidentemente, nos casos em que as Forças Armadas são convocadas a defender o país de agressão estrangeira, mas ainda assim, né, para o país entrar em guerra é preciso ouvir o Conselho da República, né, não é assim, vou lá, vou fazer guerra e tal. E o Congresso Nacional, sem o que não pode...
E que ela garante a independência entre os poderes. Garante a independência entre os poderes, evidentemente, sempre pensando numa agressão de fora. Não num conflito entre os poderes, as Forças Armadas chegarem lá e arbitrarem. Ah, não, é você. Não, você que está certo. Não, o Supremo está errado. Fecha o Supremo. Não, o Congresso está errado. Fecha o Congresso. Se fosse assim, nós viveríamos sob uma ditadura militar. Agora, o que espanta na matéria da Piauí, e que não foi contestada, que espanta e não foi contestado, é que o senhor Luiz Eduardo Ramos e o senhor Braga Neto teriam concordado com o emparedamento do Supremo. Vai ver que o Luiz Eduardo Ramos estava querendo emplacar o seu próprio ranking sobre a Covid e o Braga Neto estava interessado em empregar algum parente. Puxa, não fala assim. Falo, não vai ser político, porque aí não falo. Se eu estivesse lá no clube militar, eu não estava enchendo o seu saco. Vocês não sabem o que é república. Embora a república tenha sido um golpe militar originalmente, porque foi um golpe militar, vocês não sabem o que é república. Vocês não sabem o que é república no resto do mundo. Como se diz dois corpos, vocês estão vivendo debaixo do jacá. São atrasados. Não sabem por onde passa a democracia. Compreende? E aí, então, a gente precisa explicar. Essa história de ontem do general Ramos é de perder qualquer paciência com essa gente. Porque fosse um troço irrelevante, muito bem, mas nós estamos falando de 102 mil mortos, 103 mil mortos. A maioria pobre e preto. Né? E vocês estão atacando políticas que funcionam e defendendo políticas que não funcionam. Então é justo que o mundo pergunte, mas que papel exercem os militares no Brasil? Quando se faz essa pergunta, é sinal de que a democracia está com problema. Ah, o regime no Brasil não é democrático? Ainda é. Mas tem gente que acha que está sob tutela. Tem uma outra matéria falando sobre bastidores da milicada. Tem, Reinaldo. O jornal Folha de São Paulo trouxe o relato de uma outra reunião do presidente Jair Bolsonaro com ministros militares e com a cúpula das Forças Armadas no dia 2 de maio, ou seja, 20 dias antes dessa reunião sobre a qual o Fábio falou há pouco. Um dia depois desse encontro do dia 2, num domingo, Bolsonaro discursou num ato antidemocrático, disse que tinha o apoio das Forças Armadas e afirmou que não teria mais diálogo com o Supremo. Ele estava irritado à época com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de barrar a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. A Folha trouxe algumas versões de pessoas que participaram desse encontro no sábado, versões divergentes, Reinaldo. Em resposta a um pedido via Lei de Acesso à Informação do deputado Ivan Valente do PSOL, o ministro Fernando Azevedo e Silva da Defesa disse que foram discutidos aspectos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Já Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, afirmou que foi discutida a participação das Forças Armadas no combate ao desmatamento da Amazônia. Pedro César Nunes Ferreira, do Gabinete Pessoal do Presidente, por sua vez, respondeu que a reunião tratou de assuntos institucionais afetos às atribuições dos órgãos ali representados. Explicação que foi replicada pelo ministro Braga Neto da Casa Civil. Todos disseram que não houve nenhum convite formal, apenas verbal, nem ata, e que o ato antidemocrático do dia seguinte não foi tema da discussão. Bom, seja lá o que for, não deveria estar lá. Né? E o fato é que os militares deram suporte para aquela patuscada. Vocês querem um convite sincero, senhores? Voltem para os quartéis e quem já for da reserva vai fazer o que bem entender, e se for trabalhar vai para a iniciativa privada. Porque é o seguinte, por enquanto, eu escrevi hoje no blog, vocês estão por cima da carne preta e morta. Agora, a história vai ser de uma... vai ser impiedosa não, vai ser justa. E vai jogar nos ombros das Forças Armadas isso que está acontecendo. A necropolítica em curso vai cair nos ombros de vocês.
e será justo, porque vocês estão no lugar errado, né? E o Brasil fica esperando o pedido de desculpas do general Luiz Eduardo Ramos por aquela patuscada feita ontem, né? Sobre uma montanha de quase 102 mil mortos em números de ontem.